Aquele frio repentino nas mãos, a tensão nos ombros ao acordar, ou o coração que acelera sem motivo aparente, não são caprichos do destino. São o seu corpo enviando um sinal de alerta que você provavelmente está interpretando de forma errada. A ansiedade possui uma intuição sinistra. Ela não surge quando você está pronto para enfrentá-la, mas nos momentos de exaustão, quando o sono é insuficiente e as forças estão esgotadas. É nesse instante que o cérebro, de forma prestativa, apresenta o cenário mais sombrio possível. E quanto mais desesperadamente você tenta persuadi-lo do contrário, mais ferozmente ele se apega à sua razão. O grande cirurgião Nikolai Amosov afirmava que o ser humano é um sistema unificado e uma falha em uma de suas partes destrói o todo. A ansiedade, portanto, não é meramente uma emoção passageira. É, na verdade, um verdadeiro sinal de socorro emitido por um sistema complexo que perdeu seu ritmo interno e sua capacidade de controle. Hoje, vamos desvendar como é possível reassumir o comando do seu próprio cérebro. Não se trata de criar uma ilusão temporária, mas de realizar aquilo que Amosov defendia: restaurar as condições adequadas para o funcionamento cerebral, alterar os parâmetros iniciais, fornecer novos dados concretos. Afinal, o cérebro não reage à realidade objetiva em si, mas sim àquilo que permitimos que ele sinta e interprete. No momento em que essa percepção se solidifica, a ansiedade perde o domínio sobre a sua vida. Você descobrirá como princípios físicos fundamentais têm o poder de neutralizar essa onda de preocupação, como sintonizar seu diapasão interno, porque o corpo é capaz de acalmar a psique com uma eficácia superior a qualquer argumentação, e como integrar essa compreensão em sua prática diária. Você verá com clareza como o próprio corpo é capaz de gerar a ansiedade e, paradoxalmente, como ele também detém a capacidade de desativá-la. A ansiedade muitas vezes é percebida como algo etéreo, uma entidade que habita o reino dos pensamentos, nutrida por imagens e fantasias abstratas. Contudo, a verdade incontestável é que a ansiedade é, em sua essência mais profunda, um fenômeno fisiológico. É o corpo que inicia o processo, enquanto o cérebro atua meramente como um porta-voz, verbalizando o que está acontecendo internamente. Amosov proclamou que a psique é uma extensão da biologia. A profundidade dessa afirmação, infelizmente, permanece incompreendida por muitos. Fomos condicionados a acreditar que a emoção nasce primeiro e que a reação física do corpo segue como uma consequência. No entanto, a realidade se desenrola com precisão inversa. Primeiro, manifesta-se a resposta corporal, e somente depois o cérebro procede à sua interpretação emocional. Considere a experiência de um momento de pânico. O coração dispara com batidas fortes e rápidas, a respiração torna-se acelerada e superficial, os ombros se elevam involuntariamente em direção às orelhas, o abdômen enrijece e a nuca parece endurecer. Estes não são pensamentos, são manifestações puramente mecânicas, automáticas. Trata-se do sistema de sobrevivência mais antigo do ser humano, que é acionado antes mesmo que tenhamos tempo de processar ou conscientizar qualquer coisa. E cada vez que o corpo adota essa postura de perigo, o cérebro recebe um sinal inequívoco: estamos sob alguma ameaça. Isso ocorre mesmo que a ameaça não seja um predador real e visível, mas apenas fragmentos de memórias dolorosas, expectativas inquietantes ou a sombra de um futuro incerto. É nesse ponto que reside o paradoxo central. Você se esforça para acalmar a ansiedade com palavras, mas ela não nasce das palavras, ela surge de uma resposta corporal intrínseca. Por essa razão, Amosov repetia incansavelmente uma ideia que a maioria prefere ignorar. O organismo exige cuidado e manutenção constante, enquanto a psique necessita de ordem e estrutura. É impossível curar um aspecto negligenciando o outro. E se o seu objetivo é enganar o cérebro para que ele desative a ansiedade, a intervenção eficaz não deve ser direcionada à emoção em si, mas sim ao mecanismo fisiológico que a gera. Ao mudar a posição do seu corpo, você altera seu ritmo interno. Ao desacelerar intencionalmente sua respiração, você está reescrevendo o sinal de ansiedade em um nível celular profundo. Ao alongar seus músculos, você rompe com reflexos ancestrais de perigo. Isso não é misticismo, é pura biomecânica aplicada. A ansiedade é um ciclo físico fechado que pode e deve ser interrompido por meio de uma ação física deliberada. E quanto mais cedo você internalizar esse princípio, menor será o poder que as emoções exercerão sobre você.
Lembre-se de quantas vezes você tentou combater a ansiedade pela força da sua vontade. Quantas vezes se repreendeu por não conseguir se controlar novamente. Quantas vezes sentiu que algo dentro de você vivia sua própria vida, incontrolável, como se o cérebro tivesse suas próprias leis e caprichos. Mas Amosov explicou com clareza: o cérebro é um órgão, e como qualquer órgão, ele se submete a um regime, a uma carga de trabalho, a um ritmo, ao estado da circulação sanguínea, à qualidade do sono e ao tônus muscular. Ele não existe em um vácuo isolado. Ele reage de forma sensível a tudo o que acontece no corpo. É precisamente por isso que pessoas que se movimentam pouco pensam muito. Mas seus pensamentos são frequentemente ansiosos e improdutivos. Um indivíduo que passa horas na posição sentada cria um incubador ideal para a ansiedade. Uma diafragma comprimida, uma caixa torácica apertada, um volume respiratório comprometido e a estagnação do sangue na pequena circulação pulmonar. Isso não é uma filosofia abstrata, é pura física aplicada ao corpo. E onde há física, há uma solução. E essa solução invariavelmente começa com o movimento. Nikolai Amosov foi categórico em sua afirmação. Quer mudar seu estado? Mude seu corpo. Essa abordagem é infinitamente mais rápida do que esperar pela benevolência dos seus próprios pensamentos. Isso não significa que os pensamentos não sejam importantes. Significa que eles são secundários. Eles surgem depois que o corpo já proferiu seu veredicto. Estamos seguros ou estamos em perigo? E se o seu objetivo é desativar a ansiedade, você precisa aprender a capturar os primeiros instantes da reação física. Aquelas mudanças quase imperceptíveis. Uma tensão sutil na nuca, um leve frio nas palmas das mãos, um ritmo respiratório ligeiramente alterado. É nesse exato momento que você pode intervir. Você pode fornecer ao corpo um novo sinal. Você pode transicionar o organismo do modo de ameaça para o modo de controle. E este é o instante preciso em que você engana o cérebro, fornecendo-lhe novos dados que refutam seus impulsos de pânico. Assim, inicia-se o caminho para uma psique mais controlada. Não a partir dos pensamentos, mas a partir do corpo. Não a partir da análise, mas a partir da postura, da respiração e do ritmo. E quanto mais cedo você adotar esse princípio de Amosov, mais rapidamente sentirá que a ansiedade não é um inimigo a ser combatido, mas uma corda que pode ser afinada. Em seguida, vamos analisar um mecanismo muito específico. Como a respiração é capaz de reprogramar o funcionamento do cérebro. A respiração atua como uma chave universal, um método direto para gerenciar a ansiedade por meio do ritmo. Quando Nikolai Amosov afirmava que o ser humano tem o dever de ser capaz de controlar seu próprio estado, ele invariavelmente começava pelo ponto mais fundamental, a respiração. Não porque se tratasse de esoterismo ou de uma bela metáfora, mas porque a respiração é o único processo em nosso corpo que é simultaneamente automático e voluntário. Reflita sobre isso. Você possui a capacidade consciente de influenciar algo que está diretamente conectado aos centros da ansiedade no seu cérebro. Isso é de fato um código de trapaça, cheat code, praticamente embutido em nós pela própria natureza. Contudo, a vasta maioria de nós respira de maneira inadequada. Respiramos predominantemente com o peito, de forma superficial e muitas vezes intermitente. Esse padrão respiratório não tem o poder de acalmar a ansiedade. Pelo contrário, ele a alimenta e a intensifica. Quando sua respiração é rasa, o cérebro recebe um sinal de perigo claro. Estamos em uma zona de risco. Prepare o corpo para a defesa. É precisamente por isso que, em momentos de nervosismo ou preocupação, o peito parece ser apertado por um abraço. O ar não consegue penetrar profundamente e uma sensação de leveza ou tontura surge na cabeça. Isso não é uma emoção, é pura biologia em ação. Amosov escreveu: o organismo funciona de forma econômica. Para cada emoção, há um gasto de energia específico. Para cada reação, um sistema próprio. E se a respiração desregula, tudo se desregula em cascata. Quando você conscientemente transita para uma respiração profunda, lenta e ritmada, você realiza algo que nenhum tranquilizante é capaz de fazer. Você está essencialmente reajustando seu sistema nervoso autônomo. Você o está permutando do modo simpático de luta ou fuga para o modo parasimpático de descanso e recuperação. Você desativa a ansiedade não por meio de pensamentos, mas por meio do ritmo fisiológico. Compreenda o ponto principal. A respiração é a linguagem intrínseca pela qual o corpo se comunica com o cérebro. E você tem o poder de dominar essa linguagem em qualquer momento.
Imagine a cena. Você está sentado, sentindo a onda de preocupação se aproximar, apertando o peito e causando uma leve taquicardia. Numa situação habitual, você começaria a analisar, a buscar as causas, a repassar mentalmente os piores cenários, mas esse é um caminho que invariavelmente o leva ainda mais fundo no pântano da ansiedade. Amosov, com sua pragmática sabedoria, diria: desligue o sistema. É exatamente isso. Não ignore a ansiedade, nem a reprima. Simplesmente mude o seu funcionamento. 3 ciclos respiratórios lentos, com uma ênfase particular em uma expiração longa e prolongada, e o cérebro recebe um sinal inequívoco: a ameaça passou. Por que a expiração longa é tão crucial? Porque ela ativa diretamente o nervo vago, o principal condutor da calma em nosso organismo, um componente-chave do sistema nervoso parasimpático. Ao ser ativado, o nervo vago modula a atividade cardíaca e pulmonar, enviando sinais ao cérebro que indicam segurança. Seu corpo, por meio dessa ação deliberada, está literalmente comunicando ao cérebro: está tudo bem, temos a situação sob controle, é seguro relaxar. Isso não é um truque de mágica, é neurofisiologia em sua forma mais pura e eficaz. E quanto mais frequentemente você aplicar esse mecanismo, mais rapidamente seu corpo desenvolverá o hábito de acionar a calma de forma automática, criando novas vias neurais para essa resposta. Mas existe ainda um detalhe adicional, raramente mencionado, que intensifica a ansiedade: a compressão diafragmática. Um diafragma espasmado atua como um pedal de embreagem constantemente acionado. O corpo tenta funcionar plenamente, mas é impedido de realizar um ciclo respiratório completo e eficiente, limitando a expansão pulmonar e a oxigenação. E qual é a reação do cérebro a essa restrição? Ele amplifica a ansiedade, como se fosse um mecanismo forçando você a finalmente prestar atenção ao problema subjacente. É por isso que pessoas que passam a maior parte do dia sentadas sofrem tanto com uma inexplicável sensação de tensão interna, um desconforto constante que parece não ter causa aparente. O diafragma, músculo vital para a respiração e para a regulação do sistema nervoso autônomo, encontra-se bloqueado, a respiração é restrita e o sinal de ansiedade é continuamente ativado e retroalimentado. Amosov reiterava: o movimento é vida para todos os órgãos. E o diafragma, sendo um músculo fundamental e um órgão funcional, não é exceção. Qualquer alongamento suave e algumas respirações profundas realizadas em pé, a simples ação de abrir a caixa torácica, e você literalmente abre as comportas que foram mantidas fechadas por anos de hábitos posturais inadequados e sedentarismo. Esse movimento facilita a mobilidade diafragmática, melhora o fluxo sanguíneo na região abdominal e pélvica e permite uma troca gasosa mais eficiente, enviando sinais de segurança ao cérebro. Contudo, o mais crucial não é o conhecimento da técnica em si, mas a disciplina rigorosa em sua aplicação. Você pode dominar tudo sobre a respiração, mas se não a utilizar no exato momento em que a ansiedade começa a surgir, o cérebro continuará a receber os antigos sinais de perigo. Por essa razão, Amosov escrevia com tanta veemência sobre a autodisciplina. O sistema funciona apenas quando você age. Caso contrário, nada funciona de fato. Transforme a respiração em sua ferramenta consciente e deliberada, e não em um processo meramente acidental. Sente que a ansiedade está crescendo? Diminua o ritmo da sua respiração, inspire mais lentamente e profundamente. Sente que o cérebro está acelerando? Expire por um tempo prolongado, esvaziando completamente os pulmões. Percebe uma contração interna, um enrijecimento corporal, impulso ao corpo um novo ritmo, mais calmo e controlado. Este é o seu método para comunicar ao organismo: pare, estamos mudando o roteiro. E quando você realmente experimentar como a respiração é capaz de desativar a ansiedade, você compreenderá que não se trata de uma luta árdua, mas de uma afinação delicada. Não é um grito que abafa o medo, mas a gestão consciente dos modos de funcionamento do seu biossistema. E nesse momento você estará realizando o que Amosov denominava o verdadeiro trabalho sobre si mesmo. Você estará assumindo a responsabilidade integral pelo seu próprio estado de bem-estar. A seguir, aprofundaremos ainda mais em como os músculos retêm a ansiedade e como é possível reprogramar esse arquivo interno. As tensões musculares, onde a ansiedade se esconde e como extraí-la de lá. Se alguma vez lhe pareceu que a ansiedade surge do nada, saiba, ela não aparece subitamente, como um raio em céu azul.
Ela se acumula nos músculos ao longo de anos, camada por camada, como um sedimento invisível. E quando a pressão interna atinge um nível insuportável, o cérebro apenas verbaliza aquilo que o corpo vinha tentando comunicar há muito tempo através de tensão crônica, espasmos e uma fadiga persistente. Nikolai Amosov alertava: o principal erro é tratar os sintomas sem abordar as causas subjacentes. E as tensões musculares são uma dessas causas fundamentais, cuja existência a maioria das pessoas sequer suspeita. Compreenda uma verdade simples e profunda. Os músculos não são meramente um mecanismo para o movimento físico. Eles são um verdadeiro arquivo de nossa tensão acumulada, um repositório silencioso de emoções não processadas, uma crônica viva de reações que nunca foram concluídas. Quando você vivenciou um período de estresse intenso, mas não teve a oportunidade de se recuperar adequadamente, os músculos absorveram o impacto. Quando você reprimiu a raiva, o medo ou a tristeza, o corpo registrou essa emoção em sua memória celular e facial. Quando você permaneceu longos períodos sem movimento, o sistema simplesmente congelou em uma postura defensiva, uma rigidez protetora. E agora, imagine o que acontece quando essas tensões musculares e faciais persistem no corpo por anos a fio, especialmente em pessoas com mais de 50 anos, onde a elasticidade muscular e a circulação tendem a diminuir. Isso se traduz em um sinal de perigo crônico, ininterrupto, que o cérebro interpreta de forma contínua. O cérebro decodifica esse sinal interno de tensão muscular da mesma forma que processaria qualquer estresse externo agudo. Você pode estar vivendo uma vida aparentemente ideal e tranquila em seu ambiente externo, mas seu corpo permanecerá em um estado de ameaça interna permanente, com a secreção constante de hormônios do estresse, como o cortisol, que afeta negativamente diversos sistemas orgânicos. Por isso, Amosov afirmava: a doença começa onde o ser humano para de se mover. E a ansiedade, sob essa perspectiva, é também uma doença da estática, uma patologia do sedentarismo, mas manifestada no nível do sistema nervoso, alimentada pela falta de fluxo e de liberação muscular. Um dos mais potentes desencadeadores da ansiedade é a tensão crônica na região do pescoço e dos ombros. A razão para isso é fisiológica e direta. Essas zonas estão intrinsecamente conectadas ao centramento do corpo, ao alinhamento postural e, crucialmente, à mecânica da respiração. Se essas áreas estão cronicamente contraídas e rígidas, uma condição comum em pessoas que passam horas em frente a computadores ou com má postura, algo exacerbado após os 50 anos pela perda natural de elasticidade dos tecidos, a respiração torna-se automaticamente mais superficial e torácica, limitando a capacidade pulmonar e a oxigenação. E se a respiração é superficial, o cérebro recebe um sinal contínuo de alarme, perigo iminente. É por isso que você pode, por vezes, acordar em um dia perfeitamente tranquilo, mas já com uma sensação de agitação interna e desassossego. Isso não é uma emoção nascida do nada, é pura memória muscular e uma resposta fisiológica a um corpo em estado de alerta. E é aqui que chegamos ao princípio fundamental. Para acalmar o cérebro de forma eficaz, é preciso descongelar o corpo. Não de imediato, não de uma só vez, mas progressiva e conscientemente. Movimentos suaves e intencionais, alongamentos direcionados, exercícios de consciência postural, tudo isso não é apenas uma questão estética, mas uma intervenção fisiológica para a calma. Imagine dedicar alguns minutos para alongar cuidadosamente os músculos trapézios e peitorais. Em apenas 40 segundos, o cérebro começa a receber um conjunto completamente diferente de sinais. O sistema interpreta: não estamos mais em uma postura de ameaça, estamos em segurança. E se você incorporar essa prática de forma regular, o corpo, gradualmente, transita de um estado de bloqueio e defesa para um estado de prontidão e relaxamento. Essa mudança não só alivia a tensão física, mas também modula a atividade do sistema nervoso autônomo, reduzindo a resposta de luta ou fuga. Mas existe uma área ainda mais profunda, frequentemente negligenciada, que influencia a ansiedade: a região da pelve e do abdômen. Muitas pessoas vivem com um espasmo crônico do diafragma e dos músculos do assoalho pélvico. Essa condição, muitas vezes silenciosa, cria uma pressão interna constante que o cérebro interpreta como perigo, mesmo quando não há uma ameaça externa real. É essa a fonte daquela ansiedade sutil, quase imperceptível, mas exaustiva, que se manifesta como uma sensação de que algo não está certo, um desconforto vago e persistente.
São justamente esses estados que Amosov classificava como falhas energéticas. O corpo está contraído, a circulação sanguínea na região abdominal e pélvica está comprometida, a respiração é restrita e o cérebro, em um esforço desesperado, busca uma explicação para esse estado interno de alerta, uma explicação que não encontra no mundo exterior. Trabalhar com essas tensões não se trata de frequentar uma academia para levantamento de pesos. Trata-se de movimento consciente, delicado e intencional. Alguns alongamentos laterais do tronco, passos suaves no lugar, rotações do tronco, um abrir lento e deliberado do corpo, e você desativa uma fonte de ansiedade cuja existência sequer suspeitava. O corpo literalmente reivindica seu direito a um funcionamento normal, otimizando o fluxo sanguíneo, a função linfática e a comunicação nervosa. Amosov, em sua franqueza, dizia: o organismo exige trabalho. Quem não trabalha em si mesmo adoece. E sim, a ansiedade é também uma doença da inação, uma doença do estilo de vida sedentário, uma doença das reações acumuladas que nunca tiveram a oportunidade de serem liberadas. Aqui é crucial internalizar um hábito singular que tem o poder de transformar tudo. Quando sentir um ataque de ansiedade se aproximar, em vez de paralisar, mova-se. Não se entregue à análise excessiva, não discuta consigo mesmo, não se perca na busca da causa imediata. Em vez disso, forneça ao seu corpo movimento, alongamento, um ritmo cadenciado, e o cérebro alterará seu estado interno mais rapidamente do que você terá tempo de se assustar completamente. Você não possui o controle sobre cada pensamento que surge em sua mente, mas você pode, de fato, controlar seu tônus muscular. E o tônus muscular, por sua vez, exerce um controle direto sobre a ansiedade. A interação entre o sistema nervoso somático, que controla os músculos, e o sistema nervoso autônomo, que regula a ansiedade, é profunda e bidirecional. E ao influenciar um, você inescapavelmente influencia o outro, criando um ciclo virtuoso de calma. Em seguida, abordaremos uma questão que poucos conhecem a fundo: como o coração influencia o estado do cérebro e por que o controle do ritmo cardíaco é uma chave fundamental para o controle da ansiedade. Coração e ansiedade. Como o ritmo do sangue reescreve o ritmo dos pensamentos. A maioria das pessoas está convencida de que a ansiedade nasce exclusivamente na cabeça, no reino dos pensamentos. No entanto, Nikolai Amosov repetia incansavelmente que o cérebro não existe em um isolamento total do corpo. Pelo contrário, ele recebe sinais e informações de todos os sistemas do organismo de forma contínua. E uma das fontes mais poderosas que influenciam o estado da psique humana é, sem dúvida, o coração. Seu ritmo de batimento, sua força de contração, sua capacidade de bombear sangue de forma ininterrupta e eficiente. Se o funcionamento do coração está instável, os pensamentos também se tornam instáveis e caóticos. Amosov escreveu: um fluxo sanguíneo deficiente prejudica o trabalho do cérebro, e o mau funcionamento do cérebro gera más decisões. Isso configura um círculo vicioso, onde a ansiedade já não é apenas uma emoção, mas uma consequência direta de um desequilíbrio físico subjacente, especialmente relevante em pessoas com mais de 50 anos, onde a saúde cardiovascular é um pilar essencial do bem-estar geral. Quando o batimento cardíaco se acelera devido ao estresse, o cérebro interpreta isso como um sinal direto de alerta ou perigo. Em momentos de preocupação ou nervosismo, a respiração torna-se irregular e o ritmo cardíaco se ajusta a esse caos. Em certo ponto, torna-se impossível discernir o que foi causa e o que foi consequência nesse ciclo. Contudo, esse ciclo também possui uma face inversa, uma oportunidade de intervenção. Se você intencionalmente altera o ritmo do seu corpo, você, por consequência, altera o ritmo dos seus pensamentos. É por essa razão profunda que ações físicas simples são capazes de desativar a ansiedade com uma eficácia superior a muitas técnicas psicológicas. O cérebro reage ao corpo com uma rapidez muito maior do que o corpo reage ao cérebro. Observe o que ocorre no organismo em momentos de agitação. O coração começa a bater mais rapidamente, preparando os músculos para uma fuga iminente ou para o combate. O pulso acelera, a respiração fica ofegante e os vasos sanguíneos se contraem. Este é um modo automático de sobrevivência que é impossível de ser interrompido apenas pela força de vontade, mas pode ser efetivamente interrompido através de um mecanismo de biofeedback biológico. Amosov sempre enfatizava: é preciso acalmar não apenas o sistema nervoso, mas também o coração. E o coração se acalma através do trabalho,
mas não de uma carga estressante e exaustiva, e sim de um movimento rítmico e cadenciado. Uma caminhada leve e constante, inclinações lentas do corpo, alguns minutos de rotações suaves com os braços. Isso não é um esporte de alta performance, é uma calibração precisa do sistema. Por que isso funciona? Porque o movimento rítmico e suave cria um padrão uniforme, previsível e cíclico, e o coração tem uma predileção intrínseca pela previsibilidade. Quando você se move de forma fluida e controlada, o coração deixa de reagir aos sinais caóticos da ansiedade e começa a se sincronizar com o ritmo harmonioso do corpo. O pulso diminui, os vasos sanguíneos relaxam e o cérebro recebe um novo e claro sinal: não há perigo. E é aqui que se desenrola o aspecto mais fascinante. Quando o coração se acalma e seu ritmo se estabiliza, o córtex cerebral ativa as áreas responsáveis pelo raciocínio lógico, pelo pensamento racional e pelo controle cognitivo. Você literalmente recupera o comando e o leme da sua própria mente. Por isso Amosov, com sua maneira direta e honesta, afirmava: deseja tranquilidade? Crie as condições para um corpo tranquilo. No entanto, existe outro perigo significativo. Pessoas que vivem por anos em um estado de baixa atividade física perdem a conexão intrínseca entre o ritmo do coração e o estado da psique. O pulso delas pode disparar e acelerar de forma desproporcional, mesmo diante de uma agitação insignificante. Elas tendem a acreditar que possuem um caráter fraco ou um sistema nervoso inerentemente instável. Mas Amosov explicava com precisão: isso é meramente uma queda no tônus geral do organismo. Um coração que não tem sido treinado regularmente, mesmo que com exercícios leves, reage ao estresse de forma excessivamente turbulenta. E o cérebro, de forma obediente, espelha e amplifica essa reação de pânico. Você deve compreender que, se o seu objetivo é reduzir os níveis de ansiedade, é preciso treinar não apenas a força de vontade, mas também e fundamentalmente o sistema cardiovascular. Não por meio de cargas extenuantes e esgotantes, mas através de um movimento regular, benevolente e consistente. Isso é o que Amosov denominava regime de pequenas porções, um pouco a cada dia, mas de forma contínua e persistente. O mecanismo de funcionamento é simples e direto. Quando você se move, o coração trabalha de forma mais regular e eficiente. Quando o coração trabalha de forma mais regular, o cérebro recebe sinais estáveis e consistentes. Sinais estáveis resultam em um estado mental estável. Este é o alicerce invisível da saúde emocional, um pilar que muitos negligenciam ao tentar encontrar soluções puramente psicológicas, onde, na verdade, as respostas são profundamente fisiológicas. E quando, na próxima vez, você sentir um ataque de ansiedade se manifestar, experimente não ficar parado, não se entregar à análise excessiva, nem lutar contra si mesmo. Em vez disso, levante-se e caminhe alguns passos. Realize alguns ciclos de respiração profunda e movimentos calmos com os braços. Sinta como o coração se ajusta ao novo ritmo, como a mente se clareia, como o aperto da emoção se afrouxa. Você não está enganando o cérebro no sentido negativo. Você está, na verdade, fornecendo-lhe informações mais precisas e verídicas do que aquelas que ele extraiu do caos das suas reações iniciais. Você está reequilibrando o sistema, oferecendo-lhe a verdade fisiológica da segurança e do controle. Em seguida, abordaremos aquilo que Amosov considerava primordial: o poder do regime, e por que a disciplina do corpo é capaz de transformar completamente a sua psique. O regime como medicamento. Por que a disciplina do corpo desativa a ansiedade de forma mais eficaz do que as palavras? Nikolai Amosov falava sobre o regime como se fosse a estrutura de sustentação de toda a psique humana. E ele estava absolutamente correto em sua avaliação. Nós fomos condicionados a perceber o regime como algo enfadonho, rigidamente associado a uma rotina diária. No entanto, para Amosov, o regime transcende essa visão. Ele representa um microsistema de ordem interna. É a estrutura fundamental que impede o cérebro de mergulhar no caos. E se a ansiedade possui um terreno fértil para se desenvolver, esse terreno é, na maioria das vezes, a ausência de um regime consistente. Perguntai-me, espaçamente se gera for de forma sistemática, sem rotina. O cérebro, nesse cenário, não sabe o que esperar. Ele não consegue prever quando haverá um período de descanso ou quando será exigido trabalho. Ele se torna incapaz de antecipar as cargas, pois está constantemente recebendo sinais caóticos e contraditórios.
É precisamente essa imprevisibilidade que ativa e alimenta a ansiedade de fundo, aquela sensação persistente de preocupação sem um objeto claro. É ela que gera a percepção de que você não tem controle sobre nada e que tudo está desmoronando. E, no entanto, tudo isso é simplesmente uma consequência da falta de estrutura e organização. Amosov enfatizava: o organismo funciona de forma mais eficiente quando sabe o que virá a seguir. E isso não é uma filosofia abstrata, é pura fisiologia em ação. O corpo humano, em sua essência biológica, anseia por previsibilidade. O cérebro prospera com o ritmo. O sistema nervoso encontra conforto e estabilidade em ciclos repetitivos e consistentes. Quando você estabelece um regime, você liberta seu organismo de centenas de microdecisões diárias e, consequentemente, reduz drasticamente o nível de tensão interna acumulada. Você libera uma quantidade colossal de recursos energéticos e cognitivos. A ansiedade não desaparece porque você a combate diretamente, mas porque o ambiente interno que a propiciava simplesmente deixa de existir. Lembre-se das suas sensações em dias em que todos os planos são subitamente interrompidos e as tarefas se acumulam de forma caótica. O cérebro se contrai, o corpo entra em modo de defesa, com a liberação de hormônios do estresse. Mas basta estabelecer uma sequência simples e previsível. Levantar-se, movimentar-se, trabalhar, descansar, dormir, para que o sistema comece a operar de maneira diferente. Não de forma ideal, talvez, mas de forma muito mais estável. E isso, por si só, já representa metade da vitória. É exatamente aqui que reside o segredo de Amosov. Ele não via a disciplina como uma mera demonstração de força de caráter, mas sim como uma forma intrínseca de autopreservação. Sem regime, o ser humano desintegra-se, escreveu ele em sua visão pragmática da vida. E a ansiedade, nesse contexto, é uma das manifestações desse processo de desintegração interna. Mas como exatamente o regime engana o cérebro? A resposta é surpreendentemente simples e baseada na neurociência. Ele estabelece e fortalece vias neurais estáveis, que o cérebro interpreta como segurança e previsibilidade. Quando o corpo se move no mesmo horário todos os dias, isso é segurança para o sistema nervoso. Quando você se deita para dormir em um horário consistente, isso é segurança. Quando você se alimenta em intervalos previsíveis, isso é segurança. E quanto mais desses pilares de previsibilidade e estrutura existirem em sua vida, menos motivos o cérebro terá para acionar o estado de ansiedade. As pessoas frequentemente dizem: preciso primeiro lidar com a ansiedade e só depois vou organizar meu regime. Mas Amosov, diante de tal afirmação, apenas daria um sorriso irônico e diria: vocês estão colocando tudo de cabeça para baixo. Isso porque o regime é, de fato, um instrumento fundamental que reduz a ansiedade, e não o contrário. Você não precisa esperar por um estado ideal de tranquilidade para começar. Você precisa criar um sistema que, por sua própria natureza, gerará esse estado. Comece com pequenas ações. Amosov não era um fanático por rigidez extrema. Ele era um defensor ferrenho da consistência e da sequência. Se você se habituar a uma carga física leve diária, seu corpo deixará de acumular o estresse em suas fibras musculares e sistema nervoso. Se você se deitar para dormir no mesmo horário todas as noites, seu cérebro cessará de desregular seu ritmo circadiano. Se você adicionar pausas curtas para movimento ao longo do dia, seus músculos deixarão de se transformar em um arquivo vivo da ansiedade. Este é o segredo mais simples, mas ao mesmo tempo mais poderoso. O cérebro anseia por ordem, mas a ordem não começa na mente. Ela começa nas ações físicas e consistentes. A ansiedade se dissipa onde há estrutura, e quanto mais profundamente essa estrutura estiver enraizada em seu corpo e em sua rotina, menos chances o cérebro terá de ativar o caos. É por essa razão que Amosov afirmava: a disciplina é um benefício que o ser humano cria para si mesmo. Ela não oprime, não quebra, ela liberta. A química da ansiedade, como os hormônios criam uma falsa sensação de perigo, e como o corpo pode reescrever essa mensagem. Muitos temem a ansiedade porque acreditam que ela nasce exclusivamente nos pensamentos. Mas Amosov via o ser humano de uma perspectiva diferente, mais holística. Ele considerava a psique como uma extensão direta da biologia e as emoções como uma continuação inseparável da química do corpo. Não se pode mudar um estado sem alterar os processos biológicos que o alimentam, escreveu ele, com sua clareza cirúrgica. E a ansiedade não é apenas uma questão de reflexos, postura e respiração.
É também um coquetel químico complexo que seu corpo libera na corrente sanguínea em resposta a qualquer forma de estresse percebido. Para compreender a ansiedade em sua profundidade, é essencial visualizar como o sistema hormonal opera nesse contexto. Quando você experimenta preocupação ou apreensão, hormônios como o cortisol e a adrenalina são liberados em seu sangue. Este é um mecanismo ancestral, projetado para protegê-lo de predadores e outras ameaças físicas imediatas. No entanto, na vida moderna, ele é ativado com frequência desnecessária, em resposta a um e-mail urgente, a uma palavra descuidada, à expectativa de um evento, a uma memória dolorosa ou a um simples toque de telefone. Você pode não ter consciência imediata de que ocorreu um pico hormonal, mas seu corpo, em um nível celular e sistêmico, o sente e reage intensamente. O coração acelera, a respiração torna-se irregular e superficial, os músculos se tensionam e o cérebro começa a buscar freneticamente uma ameaça que, na realidade, não existe no ambiente externo. É precisamente esse estado fisiológico que você, em sua experiência subjetiva, denomina ansiedade. Amosov dizia: o organismo precisa ser ensinado a viver de forma diferente. Caso contrário, viverá apenas por instintos. E para enganar o cérebro de forma eficaz, não se trata de se violentar ou de lutar contra as emoções de forma abstrata, mas sim de modificar a bioquímica interna. Trata-se de criar as condições fisiológicas sob as quais os hormônios da ansiedade perdem a capacidade de ditar o seu comportamento e o seu estado de ser. Amosov apontava para dois fatores cruciais nesse processo. O primeiro é o movimento. O cortisol, o principal hormônio do estresse crônico, só é efetivamente metabolizado e eliminado do sistema através do movimento físico. Não através da análise intelectual, nem de pensamentos repetitivos, nem de autopersuasão, mas especificamente através da atividade física. Alguns minutos de movimento suave e contínuo são suficientes para iniciar um processo bioquímico que reduz os níveis desse hormônio do estresse. Isso explica por que, após uma caminhada leve ou alguns alongamentos, você sente um alívio tangível. Você está fisicamente processando e eliminando o sinal químico do estresse. O segundo fator é a respiração. Uma expiração profunda e prolongada ativa o nervo vago, o que, por sua vez, inibe a liberação de mais hormônios do estresse. Esta é uma ordem fisiológica direta e inegável para o corpo. O perigo passou. E o corpo começa a alterar sua química interna, lentamente, mas de forma inexorável, movendo-se em direção à calma. Mas há ainda um terceiro aspecto sobre o qual poucos têm conhecimento: a influência devastadora da fadiga crônica. Amosov alertava que, se uma pessoa vive em um regime de privação constante de sono, seu organismo transita não persistente. Os níveis de hormônios da ansiedade permanecem elevados, na ausência de um estressor externo óbvio. Eles se tornam o pano de fundo bioquímico da existência. A pessoa vive em um estado de névoa química, onde qualquer evento, mesmo mais neutro, é interpretado automaticamente como uma ameaça potencial. Isso não é um sinal de fraqueza de caráter, é um estado de exaustão profunda e esgotamento fisiológico. E aqui, mais uma vez, a filosofia de Amosov se manifesta. O ser humano deve ser o mecânico consciente do seu próprio organismo. Você não é obrigado a sofrer passivamente sob o domínio dos seus próprios hormônios. Você possui a capacidade de gerenciá-los e modulá-los através de um regime de sono adequado, uma nutrição equilibrada, o movimento físico regular, a respiração consciente e um ritmo de vida consistente. Lembre-se sempre, os hormônios são seus servos, não seus mestres. Eles emitem um sinal, mas você escolhe o que fazer com esse sinal. E quando você toma a decisão consciente de não se submeter à ansiedade, mas de alterar sua bioquímica interna por meio de ações físicas deliberadas, você está literalmente reescrevendo seu próprio estado de bem-estar. Existe ainda um fator adicional que Amosov considerava criticamente importante, especialmente para a saúde mental e fisiológica das pessoas acima de 50 anos: o superaquecimento do sistema nervoso devido ao lixo informacional. Na era moderna, o ser humano absorve excessivamente informações, lê em demasia, assiste a conteúdos em excesso e, consequentemente, vivencia e processa muitas emoções alheias, muitas vezes negativas ou alarmistas. Isso cria uma sobrecarga química e sensorial no cérebro, que o organismo, por sua vez, interpreta como uma ameaça constante e difusa, elevando o nível de alerta e ansiedade basal.
A única maneira eficaz de diminuir esse ruído interno e essa sobrecarga é fornecer ao corpo sinais físicos reais e inequívocos de segurança. Um pulso estável e regular, uma respiração profunda e controlada, uma postura corporal confortável e relaxada e movimentos lentos e conscientes. Você deve reter o princípio fundamental. A ansiedade não é mais poderosa do que o seu corpo. Ela se mantém presente e dominante apenas porque você a alimenta através de um estilo de vida sedentário, um regime caótico e uma respiração superficial e desregulada. Mas se você criar um clima interno diferente, baseado em práticas fisiológicas que promovem a calma e o equilíbrio, a ansiedade perderá seu poder e sua influência. Ela desaparecerá não porque você se tornou mais corajoso, mas porque você simplesmente parou de criar as condições para sua existência. A carga como ferramenta de tranquilidade. Porque o movimento é o melhor método para enganar um cérebro ansioso. Nikolai Amosov viveu uma vida longa e produtiva, não por mera sorte ou acaso, mas porque ele deliberadamente construiu um sistema de vida. E no cerne desse sistema estava a carga. Uma carga diária, obrigatória, modesta em intensidade, mas inalterável em sua constância. As pessoas frequentemente associam o movimento apenas aos músculos e à forma física. No entanto, para Amosov, o movimento era um poderoso remédio contra a desordem interna. A carga disciplina o organismo melhor do que as palavras, afirmava ele. E nessa frase concisa reside um dos mais potentes instrumentos contra a ansiedade. Reflita sobre a natureza da ansiedade. Ela pode ser vista como um excesso de energia interna não realizada, uma química que o corpo não consegue gastar, um sinal de alerta que não encontra uma via de escape ou resolução. E se você não se move, você mantém essa energia aprisionada dentro de si. Ela se acumula, transformando-se em pressão interna, evoluindo para medo e, com o tempo, solidificando-se como um padrão de vida. Amosov observava isso todos os dias em seus pacientes. Pessoas se queixavam de nervosismo, insônia e ansiedade, mas, paradoxalmente, levaram uma vida completamente móvel e tranquila. Exercitam verdade simples da rota. Adequadamente. Como então o cérebro poderá funcionar corretamente? E de fato, se o sangue se move lentamente, se há escassez de oxigênio chegando aos tecidos, se os músculos estão cronicamente contraídos, se o diafragma está bloqueado e o coração sobrecarregado, de que estabilidade emocional podemos sequer falar? Tudo isso é parte de um sistema integrado e interconectado. E aqui reside o princípio fundamental que poucos compreendem. O movimento é, intrinsecamente, um sinal de segurança para o cérebro primitivo. Quando você se move de forma calma, fluida e rítmica, o cérebro interpreta: se o corpo está se movendo tranquilamente, não há uma ameaça direta e imediata. Na natureza selvagem, um animal não se moveria relaxadamente na proximidade de um predador. Portanto, o movimento rítmico é o método mais ancestral e instintivo de comunicar ao cérebro: estamos em segurança. Este é precisamente o modo de enganar, a ansiedade de que Amosov falava. Mas não é um engano no sentido de falsidade, e sim uma correção, um reajuste. É o retorno do organismo aos seus parâmetros funcionais normais. Quando você realiza algumas inclinações do tronco, rotações de ombros, um alongamento suave ou simplesmente caminha no lugar, você aciona dezenas de processos fisiológicos benéficos. Os níveis de cortisol diminuem, o ritmo cardíaco se estabiliza, o fluxo sanguíneo para o cérebro melhora, os músculos se relaxam, o diafragma se liberta e a respiração se torna mais profunda. E qual é a resposta do cérebro a essa cascata de informações positivas? Ele muda seu estado. Ele recebe novos dados, agora positivos e coerentes com a segurança. Ele percebe que o corpo saiu da postura de defesa e a ansiedade então se dissipa. Contudo, Amosov insistia que o movimento deve ser diário, não episódico, não de vez em quando, mas uma parte intrínseca e inegociável da sua vida. Não se trata de treinos exaustivos, mas de higiene corporal, assim como escovar os dentes ou lavar as mãos. As pessoas frequentemente argumentam: eu não tenho tempo, mas Amosov tinha uma lógica diferente. Não ter tempo significa não ter prioridades. 5 minutos podem ser encontrados em qualquer rotina. E se você começar com apenas 5 minutos diários, o organismo naturalmente pedirá mais. O corpo anseia por movimento. Ele se lembra de que foi projetado para ele. A conclusão fundamental é esta: a carga física diária torna a psique resiliente. Ela cria uma reserva de resistência e força interna.
Ela protege o cérebro das descargas químicas do estresse e equilibra o estado emocional de dentro para fora. É por isso que pessoas que começam a se mover diariamente ficam surpresas. Por que minha ansiedade diminuiu tanto? Porque o corpo parou de enviar sinais falsos de perigo ao cérebro. Amosov dizia: para ser calmo, é preciso trabalhar não no cérebro, mas no corpo. O cérebro, por si só, acompanhará. As emoções se acalmarão. A ansiedade desaparecerá porque você deixará de criar as condições para o seu surgimento. Quando você encara a ansiedade como um inimigo a ser combatido, você já está de antemão em desvantagem. Mas quando você a percebe como um sinal do corpo, uma falha no ritmo interno, um cansaço do sistema, tudo se torna mais claro e simples de gerenciar. Nikolai Amosov, ao longo de toda a sua vida, reiterou uma verdade simples e honesta. O ser humano é salvo não pela fé em milagres ou pela sorte, mas pelo trabalho persistente sobre si mesmo. E quando você começa a trabalhar em seu corpo de forma suave, regular e consistente, a psique inevitavelmente segue esse caminho. A respiração deixa de se descontrolar, o coração bate mais calmamente, os músculos se libertam das tensões e a química interna se torna mais equilibrada. E então a ansiedade deixa de ser uma força dominante e se transforma em apenas uma reação, uma que você aprendeu a gerenciar e controlar. Não é uma luta, não é uma supressão, mas sim uma série de ações conscientes que devolvem ao organismo suas configurações corretas e saudáveis. Você tem o poder de mudar seu cérebro através do seu corpo. Você pode enganar a ansiedade, fornecendo-lhe novos dados fisiológicos. Você pode criar uma ordem interna que se tornará sua defesa em qualquer situação. Esta é a verdadeira disciplina. Não rigidez, mas cuidado. Não violência, mas afinação. Se você sente que precisa continuar a adquirir esse tipo de conhecimento sobre saúde, sobre a psique, sobre o funcionamento do corpo, sobre a sabedoria de Amosov e outros grandes pensadores, inscreva-se no canal Pensamento Só sobre o Essencial. Aqui aprendemos o que realmente transforma a vida.